E agora nós vamos falar sobre autossabotagem. Porque quando ela está em alta, quer dizer que a sua comunicação com o seu eu interior não anda muito boa nessa fase. Quer dizer que estamos nos comportando de uma maneira em que criamos empecilhos e problemas que nos impedem de atingir os objetivos. E isso pode afetar a vida pessoal e profissional do indivíduo, abatendo aí os seus relacionamentos e o seu trabalho. Mas como é que a gente pode entender que está se sabotando? O que fazer para lidar de uma maneira saudável com os nossos medos e inseguranças? Isso é o que a gente vai saber agora conversando com o psicólogo Norton Machado através de videochamada. Norton, muito boa tarde, obrigada por falar conosco sobre esse assunto. Primeiro de tudo, como é que a gente pode identificar a autossabotagem? Oi, Jaqueline Cruz, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Que saudade de você, né? Mas que bom poder estar em contato contigo nesse momento. Já que acho que essa introdução que você trouxe, ela está bastante completa e eu acho muito importante que a gente possa perceber até algumas questões que são basicamente da linguagem, da forma como a gente se comunica, né? Ao viver em um mundo em relação, eu vou precisar entender também de que minha autossabotagem ela não surge do nada. Nada vem do nada, né? Eu costumo falar também muito disso. E aí a gente vai precisar entender qual é a relação que essa pessoa tem com aquilo que ela não está conseguindo alcançar. Então é meio que a ideia da autossabotagem é exatamente quando o fracasso vem antes do sucesso. A pessoa já se antecipou. Até pelo próprio termo da palavra, né? Se a gente for dividir autossabotagem, auto do grego, que vem de próprio, e sabotagem de prejuízo, de fracasso, atrapalhar, é quando a pessoa ela já se atrapalha na conquista do próprio objetivo. Muitas das vezes pelo medo de conseguir o êxito. E aí a gente vai poder pensar também de que cada caso ele é muito particular. Vão ter aquelas pessoas que têm o medo do fracasso, e isso, mais uma vez, ao pensar naquela relação com a sociedade, é fruto de que a sociedade não valoriza o erro, né? Como se o erro ele não fosse fonte de aprendizado. Sei lá, se a gente for pegar um exemplo na escola, ditado de palavras, a gente não premia os alunos que erraram, como se a gente só tivesse uma chance de aprender, que fosse acertando, né? Então a gente só premia quem acerta, e há uma certa ideia de que todo mundo vai acertar e vai acertar sempre. E aí uma forma de fugir do fracasso é a autossabotagem. Só que não é só fugir do fracasso. A autossabotagem ela acaba indo para o outro viés, que é também fugir do sucesso. Da maneira que a pessoa se atrapalha e atrapalha a si mesma no meio do processo. E vários podem ser os fatores que levem uma pessoa a tomar tais atitudes, né? Pode ter uma situação, por exemplo, iniciada desde a infância, quando muitas das vezes é dito coisas como: isso não é para você, você não é boa nisso, você não é bom nisso, deixa isso para fulano fazer, para fulana fazer. Ou quando não é dito para si, mas é dito para outra pessoa que se parece muito. Veja como fulano é bom naquilo, olha como essa pessoa ela pinta bem. E isso são crenças, né? A gente vai falar de introjetos e que as pessoas elas começam a acreditar que elas nunca serão boas em nada. Aí já generaliza. E aí, de alguma forma, acaba ficando quase como paralisado, congelado naquele período que já não faz mais sentido para o real, Sim. descartando as potencialidades que foram descobertas e adquiridas ao longo da formação, no tempo e com essa interação social. E aí Entende? você, quando cita exemplos como na escola, muitas vezes a gente tem dúvida, acaba não, né, esclarecendo essas dúvidas por medo de fazer a simples pergunta, né? Será que essa pergunta vai ser oportuna? Eu prefiro Uhum. evitar, vou ficar com essa dúvida, mas não vou falar aqui em frente aos meus colegas. Lembrando que todos são alunos, que todos estão estudando, né? E isso vale muito. E acho que todos nós passamos muito por isso. E aí, a partir dessa consciência de que nós somos todos iguais e que cada um tem uma característica, né? Que é um dom e uma habilidade, mas nós temos outras, né? E aí é aquele medo constante de errar que acaba criando esses bloqueios mentais e aí aumentando a nossa autossabotagem. Exatamente, já que inclusive isso que você trouxe é muito bom porque a gente vai poder generalizar para todas as formas, né? Que é a relação desse sujeito, dessa sujeita com o mundo. Então a gente vai falar sobre relações amorosas, falar sobre amizade, a gente vai falar sobre relação na família, a gente vai falar sobre relação profissional e o quanto que isso tudo pode estar sendo um processo, né? Eu sempre falo de que a autossabotagem ela é um sintoma.
Ela é sintoma de alguma coisa que está envolvendo a autoestima, ela é sintoma de um processo que acomete aquela pessoa naquele momento, quase como uma forma de agir. E aí, ao pensar, eu gosto sempre de pensar que nós somos como se fosse uma nuvem, né? O nosso processo de cultura, a nossa vivência, a experiência na sociedade não se perde. Fica aqui tudo conosco, né? Vai se acumulando. E a gente vai precisar recorrer, como a gente recorre no Google para fazer uma pesquisa, de alguma forma a gente faz isso conosco no processo de tomada de decisão. Então, eu vou pegar qual é a experiência mais recente que eu tenho desse assunto e como eu agi. Vou trazer um exemplo bem prático agora que está acontecendo aqui comigo e com você. Por exemplo, no momento que entra em contato comigo, né, no momento que vocês me chamam, e aí vão dizer assim, nossa, você vai poder dar uma entrevista sobre esse tema tal dia e tal hora, aí eu confirmo, automaticamente eu começo a pensar de onde foi que surge, o que é que faz com que eu me sinta confiante para estar aqui na frente de uma câmera falando para todo mundo. Sim. Aí eu vou pegar qual foi a minha última experiência que eu consigo fazer isso, porque essa não é a primeira vez. Sim. Mas houve um momento que foi. E aí eu vou pegar nessa primeira experiência que eu me expus, por exemplo, e vou verificar, o que é que eu consegui com isso? O que é que eu ganhei? O que é que eu não ganhei? O que é que foi possível aprender? E aí eu vou precisar integrar a possibilidade de falhar, a possibilidade de acertar também. Que não vai ser só um e nenhum outro. Então eu vou consultar esse HDzinho interno, vou fazer essa consulta comigo de qual foi a experiência que eu tive parecida com essa que eu tô com medo e como eu me saí. Os pontos positivos e os pontos negativos que sempre acontecem. Sim. E a partir disso, ir para a próxima experiência. E aí eu já vou atualizar o sistema. Sim. Como a gente fala de atualizar o aplicativo. Né? Então a gente vai atualizando o nosso tema a forma. é a autossabotagem, que é exatamente, né, um do sinal, o medo constante de errar, mas já tem gente que tem uma autoconfiança que erra o tempo todo, mas acho que está se dando bem porque é muito autoconfiante. Você acredita que é importante a gente ter o equilíbrio e não se sabotar, mas também ter uma confiança em que permita que a gente erre, mas que a gente absorva que aquele erro ele pode servir como aprendizado e não aumentando a autoconfiança, porque aí muitas vezes, né, a gente se depara com pessoas que acham que sabem tudo, que fazem tudo. E essa pessoa, quando erra, não aceita. E a pessoa que está ao lado fica com receio de falar porque acha que sempre vai estar errando, né? Isso, e aí a gente tá fazendo um casamento perigoso já, né? Dos dois extremos. A autossabotagem e o autocentramento, né? Ou o egocentrismo, de alguma forma, né? Alguém que acha que vai errar para sempre e alguém acha que acertou para sempre. Aí você trouxe exatamente os dois polos. Se os dois se encontram, menina, a gente já sabe que a tragédia tá feita, né? Então a gente vai poder pensar de que nós, enquanto seres humanos, vamos poder permear os dois espaços. E aí a gente vai precisar encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio ele está no meio, né? Geralmente o equilíbrio está no meio. Só que para o equilíbrio estar no meio, eu preciso ir para duas pontas. Se eu estou aqui até aqui, eu vou precisar das duas pontas para definir o meio. E aí então talvez seja nesse sentido já que a gente vai poder pensar exatamente trabalhar as potencialidades. E aí a pergunta que alguém de casa pode estar fazendo, como é que eu faço isso? Talvez seja o processo de autoconhecimento. É talvez reconhecer o que aconteceu, qual que é a interação e qual o significado daquele acontecimento do passado que me levou a acreditar nisso que eu acredito hoje, no presente, e o que é que eu vou fazer com isso para o futuro. Tanto para a autossabotagem como para o autocentramento. Porque nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim. Eu gosto sempre de pensar de que nada é tão ruim quanto a gente teme, mas nada é tão bom quanto a gente deseja. A subtração desses dois fatores é o que vai dar a realidade, é o que a gente vive. Né? Nada é tão ruim nem tão bom. Então a gente vai precisar se encontrar no meio. Como a gente vai se entender disso? Dando o olhar para si mesmo, para as próprias potencialidades, para as próprias experiências e descartando a ideia de comparação de perfeição. Por que é que eu falo desses dois temas? Que eles são sempre muito juntos, né? Junto com a baixa autoestima e a inferiorização, por exemplo. Porque se eu comparo, eu vou precisar trazer uma métrica de comparação mais real, mais possível, né? E aí é difícil trazer uma comparação real e possível, porque cada um conta de uma história. Cada um fala de um lugar, cada um fala da própria experiência. E isso naturalmente nos coloca em lugares diferentes. Sem dúvida. Então eu vou precisar reconhecer a minha história, Sim. a minha experiência. Norton, em virtude do horário, a gente não vai conseguir estender mais aí o tema,
Porém, tem uma pergunta aqui da Daniela, eu queria que você falasse Ótimo. rapidamente, porque ela diz: oi, Jaque, meu nome é Daniela e eu me cobro muito, porque eu sou bem perfeccionista e sempre quero que saia tudo perfeito. E aí eu deixo de fazer algumas coisas por saber que não sairia perfeito. Isso é uma autossabotagem? A minha entrevista, faço muito isso. Autossabotagem clássica. Daniela trouxe exatamente o clássico disso. E eu quero só te levar, Daniela, a te perguntar o seguinte: se você se cobra muito, e o próprio verbo cobrar, na relação, que foi o que eu falei anteriormente, vai implicar em dívida. Se eu estou me cobrando muito, qual é a dívida que eu tenho? Para me cobrar, eu preciso ter dívida. Para que tenha uma dívida, eu vou precisar reconhecer que dívida é essa, qual o tamanho dela e de que maneira eu vou negociar essa dívida. Então, se você está se cobrando muito, qual é a dívida que você tem com esse assunto? E aí essa dívida vai ser paga de que forma? A gente vai poder entender em que momento que se endividou e como é que vai trazer a forma de lidar com essa situação. Até para entender que a perfeição ela não existe, né? A gente vai ter métricas muito diferentes para a perfeição. Então, um recadinho para você, Daniela, é talvez voltar para si, olhar para a própria dívida, se tem alguma, e se essa dívida vai ser paga para esse sentido ou não. E as dívidas prescrevem, né? Olha aí, que serve para muita gente, né? O caso da Daniela. Exato. Quero te agradecer demais pela participação aqui no nosso programa, Norton. Você sempre com palavras assim, né? Muito sábias. E eu gosto muito de conversar com você e com os nossos convidados, principalmente quando a gente fala de cuidar da mente, né? Muita gente lembra do corpo e esquece da mente, que faz parte de um conjunto importante. Muito obrigada, uma excelente tarde, uma ótima semana para você. Muito obrigada também, Jaque, o convite e a honra é sempre a mesma. Quem quiser me conhecer mais e ouvir eu falar um pouquinho mais desse assunto, é só me encontrar lá no Instagram como Norton Machado PC. Beijo, muito obrigada!